Olá! Olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a parte 2 do livro de 1 Samuel, capítulos 18 e 19. O capítulo 18 fala da amizade entre Jonatas e Davi, e Saul planeja matar Davi. Davi casa com Mical. No capítulo 19, Saul tenta matar Davi e Mical o salva. Vamos à leitura então? Capítulo 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas de seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meloatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul a seus servos: Falai confidencialmente a Davi, dizendo: Este o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de somente ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava.
Então Saul temeu ainda mais Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Capítulo 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei do lado do meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e farei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: Trazei-me mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão eu te mato. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço onde estava, que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhes: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Encerramos por hoje, né? Mas amanhã tem mais, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijos, beijos.